Olá e bem-vindo a esta edição especial da i24 News English. O Irã lançou mais de 20 mísseis desde ontem em direção a Israel, alegando retaliação pelo ataque de Israel ao subúrbio sul de Beirute, El Dahi. Israel respondeu atacando infraestruturas e plantas petroquímicas no Irã durante a noite. Agora, o exército do Irã anunciou que está encerrando seus ataques contra Israel, mas acrescentou que se Israel continuar com seus ataques contra o Líbano, mesmo no sul, o Irã irá responder. Veja o que disse o porta-voz das Forças de Defesa de Israel hoje. Esta campanha é mais uma campanha na guerra contra o regime de terror iraniano. Estamos atuando para aprofundar os danos infligidos ao regime e enfraquecê-lo. O regime de terror iraniano mais uma vez escolheu o terrorismo. Está tentando criar uma realidade de equações. Está ligando seus ataques contra Israel ao ataque que realizamos em Dahieh ontem. O regime supostamente está defendendo seu representante, a organização terrorista Hezbollah no Líbano. As forças de defesa de Israel estão determinadas a eliminar qualquer ameaça à sua segurança, onde e quando necessário. Vamos ao correspondente nos Estados Unidos, Mike Wagenheim, na Casa Branca. Mike, começando sobre a relação entre Trump e Benjamin Netanyahu. Recentemente, isso foi anunciado. O que sabemos sobre essa ligação do lado americano? Pouco até agora, além de basicamente alinhar as informações para garantir que, seja o que for que o presidente americano tenha em mente, o primeiro-ministro Netanyahu fará o possível para cumprir. Mas é importante lembrar, como venho lembrando as pessoas há alguns anos, o que o presidente costuma dizer em público muitas vezes é uma forma mais dramática e fanfarrona de expressar o que lhe diz em particular. Então, ouvimos ontem os comentários públicos do presidente Trump ao falar com jornalistas sobre como ele estava prestes a ligar para o primeiro-ministro Netanyahu, como ele estava prestes a dizer diretamente para ele: não ataque o Irã, que ele, o presidente Trump, é quem toma as decisões. E então, algumas horas depois, Israel realiza seu contra-ataque contra o Irã. Isso não deveria ser surpresa para quem está prestando atenção. Primeiro, embora o primeiro-ministro Netanyahu não tenha a palavra final em assuntos americanos, sua opinião certamente é levada em consideração. Às vezes, ele pode oferecer ao presidente Trump uma perspectiva diferente, dados os conselheiros em Washington. Em segundo lugar, independentemente disso, não posso enfatizar o suficiente, pois já vimos isso desde que o presidente Trump reassumiu o cargo. Apesar dos desentendimentos entre o presidente Trump e o primeiro-ministro Netanyahu, que muitas vezes podem até esquentar um pouco, eles ainda continuam sendo parceiros próximos. Eles ainda continuam coordenados em diversas iniciativas. E vemos isso mais uma vez, apesar dos comentários do presidente ontem. Vemos isso novamente nas ações de Israel em relação ao Irã. Acho que o próximo passo para o primeiro-ministro Netanyahu e o presidente Trump é coordenar a questão do Líbano. Agora que a ameaça do Irã se estende diretamente não só a Beirute, mas também ao sul do Líbano. E descobrir como haverá coordenação sobre a questão do Líbano, dada a nova realidade da situação em relação a Teherã. Sim, com certeza vamos abordar isso também. Mas ontem o presidente Trump disse que o acordo está muito próximo quando foi questionado sobre a troca de tiros entre Israel e o Líbano, entre Israel e o Irã, me desculpe. Isso pode realmente estar ligado? O Irã está tentando obter mais concessões dos americanos à medida que estamos perto de chegar a um acordo? Nós não estamos perto de chegar a um acordo. Nunca esteve perto, apesar do que sai da Casa Branca e do otimismo em certos momentos. E há vários motivos para o presidente demonstrar otimismo de que um acordo está ao alcance, está próximo, está perto. Você pode usar todos esses sinônimos. Nunca esteve perto e não está perto agora. E não há nada de iminente nisso. Então podemos continuar repetindo esse processo de criar expectativas em todo mundo ou, de forma mais precisa, lidar com a realidade da situação, que é que os americanos e os iranianos não estão perto de um acordo. E para continuar nesse assunto... Realidade, em vez de imaginar que há algum acordo sendo feito aqui. Estamos de volta com o correspondente sênior dos Estados Unidos, Mike Wagenheim, direto da Casa Branca. Obrigado.
E agora eu recebo aqui no estúdio o nosso correspondente sênior do Oriente Médio, Ariel Oceran, e nosso analista de segurança, Jonathan Hegev. Sejam bem-vindos ambos. Vamos começar com você, Ariel. O que exatamente os IRGC estão dizendo aqui? Eles estão incluindo agora, ou na verdade dando uma nova pré-condição, de que Israel não pode nem mesmo atacar o sul do Líbano. Sim, eles estão dizendo que, do ponto de vista deles, já deram sua resposta ao ataque de Israel em Beirute. E, do ponto de vista deles, a operação militar deles está encerrada. No entanto, se Israel continuar com seus ataques, inclusive no sul do Líbano, agora eles não falaram sobre ataques ao Irã, ataques ao Líbano, eles disseram que se Israel continuar com seus ataques, então Israel deve cessar fogo em todos os lugares, segundo os iranianos, inclusive no sul do Líbano. Se Israel realmente realizar ataques lá, então a resposta será muito mais dura. Agora, podemos dizer que há relatos no Líbano de ataques israelenses na cidade de Tiro, no sul do Líbano. E assim, Israel pôs à prova nessa nova equação que o Irã está tentando estabelecer para limitar a liberdade de ação de Israel. Não só no Irã, mas também no Líbano como um todo, não apenas destacando Beirute, mas incluindo o sul do Líbano. Então, o que estamos vendo aqui é que o Irã, na visão deles, considera que essa rodada acabou e eles estão tentando sinalizar que são eles que estão ditando o ritmo. As ações de Israel ao atacar o sul do Líbano neste momento provam o contrário. Sim, Jonathan, Israel pode realmente aceitar tal equação, afinal? Não pode aceitar porque, antes de tudo, não pode aceitar o fato de que o Irã é quem está dando as ordens. A situação já era difícil mesmo antes disso. Mesmo a condição anterior era algo que Israel não podia aceitar. E vimos que Israel disse: coloque isso à prova. Atacando em Darria, mesmo entendendo que isso poderia levar a ataques do Irã, Israel está dizendo que isso é inaceitável. Na visão de Israel, tudo isso está levando muitos e muitos passos para trás. Vamos ver o que aconteceu nos últimos 2 anos, mais ou menos. Israel realizou vários ataques por todo o Líbano, no bairro de Darria, matando Nasrallah, toda a operação BPO, tudo acontecendo em todo o Líbano, em Beirute. E o Irã ficou em silêncio. Não houve unificação das frentes. E agora há. E isso é uma conquista iraniana, porque até agora, pelo menos a frente de Beirute e a frente iraniana estão conectadas. E a frente iemenita, nesse caso, também. A primeira sirene que soou aqui em Tel Aviv, na região de Tel Aviv, esta manhã, foi devido a um míssil vindo do Irã. Portanto, o Irã conseguiu alcançar essa unificação das frentes. E se talvez o bairro Darria, em Beirute, possa ser considerado algo especial quando se trata de ataques, Israel não pode conviver com uma nova fórmula dizendo que não pode atacar no sul do Líbano. O que vem a seguir? Gaza, a Cisjordânia, retirar todas as forças do Líbano, da Síria. Essas são coisas essenciais para a segurança de Israel. E não há razão para acreditar que, se você ceder a uma condição iraniana agora, não enfrentará outra em um futuro próximo. Já vemos isso acontecer na prática. Então, a resposta é não. Israel não pode conviver com isso e, ao que parece, já está colocando isso à prova. E isso também nos mostra a autoconfiança que os iranianos têm, pelo menos por enquanto. Talvez por causa da situação no Golfo e também em relação à situação atual do presidente Trump nos Estados Unidos. Ariel, enquanto conversamos, há mais relatos sobre ataques israelenses contínuos em Tiro e outras áreas no sul do Líbano. O que sabemos? Sim, várias áreas. Tiro, Belgis-Shmeli e outras regiões no sul do Líbano. Isto acontece pouco depois do ultimato iraniano de que, se Israel realizasse ataques em qualquer lugar, inclusive no sul do Líbano, então o Irã daria um golpe muito mais duro. Então Israel agora está realmente tentando pagar para ver se o Irã está blefando, tentando mostrar que a postura deles, a posição deles, surpreendeu muitos que estão acompanhando essa situação. Obviamente, como você acabou de mencionar, este é um regime fortalecido. Alguns podem até dizer que estão embriagados pelo poder, sentindo que têm a vantagem,
que são os vencedores estratégicos nisso, após essas rodadas. A questão é, por que eles estão agora conectando essas duas frentes ou talvez outras frentes no futuro? Mas naquela época, quando Israel matou Nasrallah, eles nem se preocuparam em responder, pelo menos não imediatamente. Então, porque naquela época eles tinham paciência estratégica na figura do líder supremo Ali Khamenei. Agora estamos vendo um novo regime de visão curta, que é mais impulsivo. Até mesmo você poderia dizer que eles são mais propensos a reagir rapidamente, que se no passado, quando você atacava o Irã levava seu tempo, respondia quando achava adequado. Agora estamos vendo o Irã sem essa paciência estratégica. Mas há outro motivo. sim, O que estamos vendo diante dos nossos olhos é um colapso completo da estratégia de guerra por procuração do Irã. O círculo de fogo que o Irã tentou estabelecer ao redor de Israel, com grupos árabes aliados ao Irã atacando Israel para que o Irã permanecesse fora do conflito. O que estamos vendo agora é exatamente o oposto. Em vez de seus grupos aliados lutarem pelo Irã, o Irã está lutando por esses grupos. O Irã sabe que se não apoiar o Hezbollah e deixá-lo ao seu próprio destino, o destino dele será semelhante ao do Hamas, que praticamente já não é mais um fator nessa estratégia de guerra por procuração. E assim, o Irã, enquanto tenta projetar força, sente que está operando a partir de uma posição de força. Na verdade, está tentando preservar as capacidades de seus grupos aliados. E, em vez de esses grupos defenderem o Irã, agora é o Irã que está defendendo esses grupos. tudo certo, senhores? Fiquem comigo. Agora vamos para o norte de Israel. Vamos falar com o nosso correspondente Joe Brown, que está em Haifa. Joe, vamos começar falando sobre os ataques recentes do Irã durante a noite e também nesta manhã. Qual foi o dano, se houve algum, causado por esses mísseis? Foi um dano muito pequeno. Os ataques de ambos os lados parecem ter continuado de onde pararam. Ou seja, após mais de um mês de batalha, com os suprimentos de ambos os lados quase esgotados, as Forças de Defesa de Israel, FDI, disseram que realizaram ataques limitados no Irã e assim, em resposta, o Irã realizou apenas alguns ataques contra Israel em todo o país. No total, houve apenas cerca de 24 mísseis que penetraram o espaço aéreo israelense vindos do Irã. Todos eles foram interceptados ou caíram em campo aberto. Os únicos danos que vimos até agora foram causados pelos interceptores, de fragmentos do míssil interceptado que se dispersaram por algumas áreas, inclusive na Cisjordânia. Em Jericó havia parte de um míssil que ficou presa no chão, mas em termos de vítimas ainda não houve nenhuma. E isso apesar dos hospitais aqui no norte de Israel terem entrado em modo de guerra. E com isso quer dizer, eles estão utilizando seus bunkers subterrâneos, como no Hospital Rambam em Haifa, que possui o maior hospital fortificado do mundo. Todo o subsolo foi transformado durante a noite em apenas 12 horas, de um estacionamento em um hospital totalmente funcional. Parece neste momento que ainda não está tendo muito uso devido aos mísseis vindos do Irã. No entanto, se eles realmente atacarem Israel, como prometeram, caso Israel ataque o Líbano, isso pode acontecer no futuro. Mas, pelo que vimos até agora, apenas alguns ataques no norte de Israel e não houve muitos danos. E enquanto você fala, sirenes estão sendo ouvidas agora mesmo na região norte. Especificamente, estamos falando sobre a linha de conflito entre Israel e o Líbano. Em instantes, teremos mais informações sobre isso. Mas isso também acontece no contexto de não vermos nenhum ataque de foguetes ou drones por parte do Hezbollah desde que a escalada começou entre Israel e o Líbano. Israel e Irã, desculpe-me. Sim, bem, se houver mais mísseis vindo do Hezbollah e se houver apenas um ataque de míssil ao longo da linha de confronto, é bem provável que isso venha do Hezbollah. Isso representa uma ameaça ainda maior ao povo do norte de Israel, pois terão poucos segundos para reagir a um míssil do Hezbollah. Especialmente se forem só drones de visão em primeira pessoa, pois são muito difíceis de interceptar e as pessoas têm pouco tempo para buscar abrigo. E há menos possibilidade de que os sistemas de defesa aérea israelenses consigam interceptá-los. Então, quando há mísseis vindo do Irã
eles têm de 5 a 10 minutos de aviso. Há abrigos suficientes espalhados pelo norte de Israel para que você nunca esteja a mais de 5 minutos de um. Então, muitas pessoas conseguirão entrar em seus abrigos a tempo. Se os disparos do Hezbollah continuar, isso realmente parece ser a principal ameaça aqui. No entanto, como eu disse, há um efeito dominó crescente. Cada lado quer mostrar ao outro que tem as armas maiores, que são eles que estão com todas as cartas na mão, que são capazes de causar mais dano ao outro. Então, como acabamos de ver agora, há ataques israelenses em Tiro, no sul do Líbano, e isso vai levar a disparos libaneses. Disparos do Hezbollah em direção ao norte de Israel, ao qual Israel pode responder com ataques em Beirute. Isso pode envolver o Irã, que pode atacar mais o norte e centro de Israel, resultado das ações do Hezbollah. Sim, vamos acompanhar esse desdobramento. Obrigado, Joe Brown, correspondente em Haifa. Vamos agora para Catherine Beres Shakedan, especialista em Irã, Iêmen e movimentos radicais, também diretora executiva do Forum for Foreign Relations, que fala conosco de Londres. Vamos começar com a decisão iraniana em relação, você sabe, à equação de ontem que eles estão tentando estabelecer aqui. Quando Israel ataca Beirute, eles atacam o norte de Israel ou outras áreas em Israel? Por que você acha que o Irã decidiu atacar justamente agora? Eu acho que é uma desculpa. Acho que o Irã estava procurando uma maneira de culpar Israel pela impossibilidade de fechar um acordo com os Estados Unidos. Então, qualquer desculpa era uma boa desculpa, e eles fizeram isso. Acho que já sabemos que, após o retorno da conexão com a internet no Irã, as pessoas estão muito conscientes do que está acontecendo dentro do país. E também fora, o que significa que as pessoas estão muito mais dispostas e capazes de depor o regime. Agora elas entendem que isso ganhou muita força, muitas coisas aconteceram fora do país. Então, eu diria que os iranianos estão mais sedentos por liberdade do que estavam talvez há alguns meses, entendendo tudo o que aconteceu. Então, o regime precisava de uma saída, e ele é muito bom em manipular as coisas. Eu diria, cessar fogos e perda de tempo. Então, na minha opinião, essa é mais uma tentativa de confundir as coisas, de colocar a culpa em Israel, porque, por que não? É nisso que eles são melhores, culpar os judeus, e se não judeus, Israel como um todo. Então, eles fizeram isso de novo. Não estou surpresa, eu já esperava que algo assim acontecesse. Eu queria estar errada, mas infelizmente não estava. E algumas pessoas estão dizendo que o Irã tem perdido seus grupos por procuração. Mas, por outro lado, o que estamos vendo agora é o Irã tentando reviver, tentando, você sabe, salvar o Hezbollah. Afinal de contas, você acha que é tão importante para o Irã manter o Hezbollah, para a estratégia deles ou para, você sabe, a estratégia deles? Em geral, a estratégia de grupos por procuração na região? Não tenho certeza se é sobre a probabilidade ou eu diria sobre o quão necessário o Hezbollah é. Para ser sincera, acho que o Hezbollah está acabado, sem saída. Eles sabem disso. Acho que é só pose. É sobre a capacidade do regime de formar alianças fora dos seus proxies e tentar reviver quaisquer proxies que existam. Restam poucos grupos proxy, e não é muita coisa. Então, eles tentam incentivar os Houthis a fazerem alguma coisa. E eles fizeram isso porque também não tem outro caminho a seguir. Então, realmente é uma questão de quem vai ceder primeiro. E acho que isso tem muito a ver com forçar a comunidade internacional, que sabemos não ser muito favorável a Israel. Em dia bom já não é, então hoje menos ainda. Eles estão basicamente tentando convencer todo mundo de que é muito melhor manter o status quo, manter o regime no poder, do que apoiar Israel com tudo que tem. Eles apostam no apetite da União Europeia, Reino Unido e possivelmente dos Estados Unidos para a guerra, sendo este último muito maior que o dos europeus. Mas talvez não por muita diferença. Eles apostam que Trump vai hesitar em benefício deles, querendo um acordo a qualquer custo, sem se importar com o preço. Sinceramente, não acho que isso vai funcionar. E eu acho que eles não estão contando com a capacidade, disposição e desejo de Israel de destruir esse regime. Eles estão tentando sobreviver desesperadamente. O que você vê é, eu diria, o ataque de um animal morto.
Sim, eles apostam que o presidente Trump vai recuar, como você disse. Mas vimos hoje os Houthis disparando mísseis em direção a Israel. Não é a primeira vez, claro, mas eles estão dizendo que também vão atacar navios israelenses no Mar Vermelho. Sabemos o que eles querem dizer quando falam de navios israelenses no Mar Vermelho. Eles querem dizer que vão mesmo fechar o Estreito de Bab el-Mandeb. Por que estão se envolvendo agora? Quero dizer, desde o início da guerra, vimos eles sendo mais, entre aspas, racionais, sem querer se envolver. E agora, depois dessa troca de tiros entre Israel e Irã e do ataque israelense a Beirute, eles de repente estão atacando Israel e ameaçando, pelo menos, fechar o estreito. Ok, então eu acho que isso tem mais a ver com os Estados Árabes do que com Israel. E por que eu estou dizendo isso? Então, quando eles fecharam o Golfo Pérsico, eles não tiveram a reação que queriam. Ou seja, Kuwait, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita não reagiram contra Israel da forma que eles esperavam que reagissem. Então, eles decidiram bombardeá-los. E então, mísseis, foguetes e drones também não funcionaram, porque a Arábia Saudita não recuou. Os Emirados Árabes Unidos nos apoiaram ainda mais e os outros ficaram bem quietos. Então agora você está numa situação em que eles dizem, ok, se o Golfo Pérsico não foi suficiente, vamos tentar com Bab el-Mandeb, vamos tentar com o Mar Vermelho, vamos tentar com tudo que temos à nossa disposição. Eu não acho que vai funcionar. Acredito que agora eles só estão conseguindo convencer os Estados Árabes de algo sobre o qual os alertamos há décadas. Agora, o futuro será definido nos termos de Israel, um acordo de paz de algum tipo, seja o Acordo de Abraão ou outro, isso realmente não importa. Eles vão ter que aceitar esse acordo, acho que estão despertando para essa parte. Eles também estão percebendo que o regime é um parceiro não confiável, um parceiro perigoso. Um parceiro também quer absorvê-los por meio de seus grupos aliados. Eles já entendem isso, agora resta saber quanto tempo levarão para despertar e se unir a nós. Acredito que a questão envolve a opinião pública árabe e o fato de o regime ter conseguido fazer uma coisa. O mais importante é que eles ligaram para sempre à causa palestina a ideia de que, para ser um bom muçulmano, você tem que ser anti-sionista. E esse é o problema que estamos enfrentando hoje. Por isso, os acordos de Abraão não foram assinados, e não por outro motivo. Não tem relação com antissemitismo, não acredito nisso, pois os Estados Árabes são pragmáticos. E não se trata de gostar de você, e sim de saber se o meu futuro será melhor com você. Então, a resposta é que agora eles precisam acordar e entender que não, ser um bom muçulmano não tem nada a ver com o regime, nada a ver com ser pró-palestino. Quero que o Kuwait lembre que na Primeira Guerra do Golfo, os palestinos ficaram felizes em se juntar. Tudo bem, Catherine Pérez Shakdan, especialista em Irã, Iêmen e movimentos radicais, diretora executiva do Forum for Foreign Relations, falando conosco de Londres. Muito obrigado por estar conosco. Antes de encerrarmos esta parte da nossa cobertura, Jonathan, há pouco tempo um oficial israelense disse que por causa do pedido de Trump, Israel vai interromper seu ataque ao Irã. Mas os ataques ao Líbano, inclusive em Darrié, também vão continuar. E Israel será colocado à prova agora. Sabemos que houve sirenes em comunidades do norte, sabemos que houve interceptações em comunidades do norte, mas muitas vezes o comunicado do porta-voz das FDI diz que essas sirenes foram acionadas devido a foguetes ou drones que foram disparados contra as forças israelenses que operam no Líbano. Mas como eles operam às vezes muito perto da própria fronteira, as sirenes também são acionadas nas comunidades da fronteira. Israel, eu acho que pelas ações, nem precisamos esperar pelo comunicado, pelas ações, deixou muito claro que a operação no sul do Líbano vai continuar. Levaram apenas minutos entre a declaração do Irã de que todo o Líbano agora seria um pretexto para fogo contra Israel e o momento em que Israel respondeu no sul do Líbano. Então Israel deixou muito claro que isso não iria passar. Em relação a Darrié, teremos que esperar para ver. Até agora, não há indicação de disparos ou fogo sobre comunidades israelenses, mas é possível que tenha ocorrido. Teremos que esperar pelo texto muito sensível vindo do porta-voz das FDI. Acho que tudo o que vimos nas últimas 24 horas, mais ou menos, são os dois lados se testando.
E, por enquanto, ambos os lados estão cumprindo com a sua palavra. Sim, então essa é a questão. Como Israel vai reagir a essa sirene que ouvimos e também como o Irã vai reagir. Ariel, 1 minuto. Sim, Muito rapidamente, Jonathan é um oráculo, porque essas sirenes foram causadas pelo lançamento de foguetes, 3 foguetes, contra as forças israelenses que operam no sul do Líbano. 2 dos foguetes foram interceptados e o terceiro atingiu próximo às forças. Não há relatos de feridos. Agora, só para lembrar que da última vez que houve foguetes direcionados a Kiryat Shmona, Israel respondeu com um ataque nos subúrbios do sul de Beirute. Então acho que aqui o Hezbollah está tentando sinalizar, tentando aumentar um pouco o limite, mas ainda sem cruzar a linha que provocaria uma resposta israelense em Beirute. sim, e enquanto isso também continuam os ataques a várias aldeias e cidades no sul do Líbano. Sim, vamos falar sobre isso daqui a pouco. Muito obrigado por estar conosco. Então, em alguns minutos estaremos de volta nesta edição especial. It's just something that you're gonna have to feel for yourself. Experimente o verdadeiro remédio para a sua dor e rigidez. Ligue agora! Todas as terças-feiras na I24 News em inglês. Bem-vindo de volta e continuamos falando sobre a recente escalada entre Israel e Irã e a situação atual, onde o Irã está realmente dizendo que vai encerrar suas operações e Israel está sinalizando que vai seguir o pedido de Trump para parar suas operações também contra o Irã. Mas a questão é, o que vai acontecer em relação à frente com o Líbano? Para falar sobre isso e outros assuntos, vamos conversar com o general de brigada da reserva, Israel Rehav Shafir. Ele é ex-comandante da base aérea de Tel Nof e ex-piloto de combate da Força Aérea Israelense, falando conosco diretamente de Moshav Bet Uziel. Seja bem-vindo, vamos começar com essa recente escalada e os ataques israelenses no Irã. Existem mais alvos que Israel possa realmente atingir no Irã que poderiam colocar mais pressão sobre o regime ou é mais do mesmo? E isso, na verdade, não vai impedir o Irã de continuar atacando Israel. Bem, obviamente há muitos outros alvos que podem ser atingidos no Irã. Desde que Israel concorde com os Estados Unidos sobre o tipo de alvos, ou seja, que os alvos sejam como as plantas petroquímicas, aquelas que estão conectadas à máquina de guerra iraniana e não alvos energéticos como usinas de energia, etc. Isso faria com que o Irã atacasse alvos semelhantes no Golfo. Então, se quisermos apagar as luzes em Teherã ou Isfahan, temos que levar em consideração que o mesmo acontecerá
em um dos estados do Golfo. Assim, o Irã conseguiu criar uma espécie de equilíbrio quanto ao tipo de alvos que Israel pode escolher. Israel, desculpe, os Estados Unidos estão sinalizando sua falta de vontade de se envolver no conflito entre Israel e Irã. E a questão é, quanta independência Israel tem quando se trata de seus ataques operacionais contra o Irã, considerando, você sabe, possíveis capacidades de reabastecimento que Israel não possui, talvez sistemas de defesa aérea que precisa dos americanos, além do risco para as operações, caso isso seja necessário. Bem, obviamente os Estados Unidos estão tentando controlar Israel e, obviamente, controlar o Irã no tipo de ataques que cada lado realiza. Então, Israel está constantemente sob pressão para ser submisso aos Estados Unidos e à sua estratégia e táticas. Então, eu imagino que a margem de manobra que Israel tem e a influência que pode impor sobre o Irã é limitada ao que os Estados Unidos considerarem adequado. E Israel não tem liberdade para fazer o que quiser e aparentemente também não no Líbano. Então, esse é o preço quando você entra em conflito com uma potência como os Estados Unidos. E os Estados Unidos provavelmente ficarão satisfeitos com um acordo nuclear que venha a acontecer, em vez de qualquer outra coisa. Então, se quisermos que o acordo nuclear seja duro e que Trump consiga impô-lo ao Irã, é melhor fazermos o que ele diz. E você mencionou o Líbano, e quando se trata do Hezbollah, onde esses acontecimentos recentes deixam Israel? Quero dizer, Israel vai atacar Beirute no futuro? E isso é realmente necessário? Bem, nós realmente não podemos distinguir entre vontade política e contingências militares. Ou seja, é óbvio que nosso governo tem suas próprias decisões políticas ou gerencia sua posição política ao decidir quais são os alvos. Se continuarmos tendo Dakla como alvo, obviamente vamos ter mais mísseis lançados contra nós. E o governo precisa decidir se vale a pena, enquanto os Estados Unidos estão negociando o acordo nuclear, que é a principal razão pela qual esse conflito começou em primeiro lugar. Então, receio que vamos ter que engolir essa à força. E não vamos bombardear Beirute tão cedo. Muito bem, general de brigada da reserva Itzhak Hailik Shafir, ex-comandante da base aérea de Tel Nof e ex-piloto de combate da Força Aérea de Israel. Muito obrigado por estar conosco. Obrigado. E vamos voltar aqui para o nosso convidado no estúdio, Ariel. Vamos começar com você da perspectiva israelense. E, de acordo com a avaliação mais recente, isso acabou. Bem, teremos que ver como isso se desenrola, mas parece que esta rodada terminou. E essa é a nova terminologia que precisamos introduzir quando falamos sobre a guerra aberta entre Israel e Irã. Estamos falando sobre rodadas de escalada. A primeira rodada durou 12 dias. A segunda rodada durou 40 dias. E agora estamos falando sobre 24 horas. Teria sido 12 horas. Então é uma rodada curta, em ritmo acelerado, você poderia chamar assim. Agora, no final das contas, isso mostra para nós que a dinâmica entre Israel e Irã mudou e que o Irã está tentando impor uma nova postura na região. Ele teve sucesso em relação à economia global com seu controle sobre o Estreito de Hormuz. Ele teve sucesso com a maioria de seus vizinhos árabes do Golfo, já que a maioria deles continua com a política de apaziguamento e contenção. No que diz respeito ao Irã, apesar de ser alvo de milhares de drones e mísseis, está tentando fazer o mesmo em Israel também. Agora, com Israel e sua nova doutrina pós-7 de outubro, não há mais absorção, não há mais contenção, não há mais apaziguamento. Israel provou que, nessa nova realidade e com sua nova doutrina de defesa,
não vai permitir que ameaças se acumulem em sua fronteira ou a 2.000 quilómetros de distância. E sempre que houver um ataque ao território israelense, Israel vai responder. Vai impor suas linhas vermelhas de forma consistente. É isso que vimos acontecer até agora. E é isso que podemos esperar como realidade daqui para a frente. Agora, se a situação permanecer como está, o Irã disse que cessou seus ataques. Israel, eu acho, pode ficar satisfeito com os resultados. Israel infligiu mais danos ao Irã, estava tentando estabelecer dissuasão contra Israel, mas acabou sofrendo um golpe mais pesado. E, portanto, no final das contas, o Irã vai voltar à estaca zero, mas não parece que isso vá continuar. Mas muitos de nós nos surpreendemos à noite quando o Irã atacou. Sim, então, obviamente, todas as opções continuam na mesa e precisam ser tratadas dessa forma pelo setor de defesa de Israel. Sim, essa é a grande questão, a desvinculação dessas duas frentes, Irã e Líbano. Jonathan, para você, e quanto à operação terrestre? Porque ninguém está falando sobre isso especificamente. Estamos dizendo, sabe, restrições para atacar Beirute. Agora, o Irã quer interromper os ataques no sul do Líbano ou tentar estabelecer essa lógica. Mas as tropas israelenses ainda estão lá, ainda estão no sul. Então, eu acho que a lógica israelense é que se você ceder ao Irã agora, se Israel cessar os ataques no sul do Líbano devido à ameaça do Irã, então o que vem depois? Talvez amanhã o Irã considere seu sucesso e diga, sabe de uma coisa? Tirem as forças israelenses do Líbano. Se não tirarem, vamos reagir. Então, eu acho que Israel está traçando uma linha vermelha muito clara nessa questão do sul do Líbano. Vimos isso com os ataques que vieram logo após a mensagem do Irã. E eu acho que veremos a operação no sul do Líbano, tanto aérea quanto terrestre, continuando normalmente. Beirute, Darria, isso já é outra história. Acho que Israel quer estabelecer uma linha muito clara, afirmando que a operação no sul do Líbano continuará independentemente da mensagem que veio de Teherã nas últimas horas. Sim, senhores, vocês ficam comigo. Agora vamos falar com Ahmad Hussein, um consultor político da Hussein Associates, me desculpem, que está conosco de Manama, no Bahrein. Estamos dizendo que o Irã ameaça atacar infraestrutura no Golfo, mesmo tendo sido alvo apenas de Israel, não dos Estados Unidos. Como os estados do Golfo reagem aos eventos recentes? Bem, à frente do cessar-fogo que vinha se mantendo nos últimos meses, agora está chegando ao fim. Não é fácil juntar as coisas assim. Mas sair das mesas de negociação e começar a atacar Israel do nada mostra apenas uma coisa, que o Irã não tem nada a oferecer na mesa de negociações. Eles não querem agir sobre o Estreito de Hormuz, nem interferir em estados vizinhos como o Hezbollah e o Líbano. Refiro-me também aos outros grupos aliados na região. Eles não querem parar de lançar mísseis e drones contra os estados do Golfo. Então, o que eles estão oferecendo na mesa? Absolutamente nada. E quanto ao momento? Agora, basicamente, depois de alguns relatos, estamos mostrando como as taxas de inflação estão basicamente dificultando muito a vida do povo iraniano. Isso os levou às ruas das cidades iranianas. O regime iraniano, neste momento, está atacando Israel. Está atacando o Golfo, basicamente tentando desviar o foco do povo iraniano, tentando reuni-los novamente em uma frente única com eles. Mas isso indica que o Irã está percebendo e entendendo que o ponto mais fraco aqui são, na verdade, os estados do Golfo? E enquanto eles conseguirem atacar os estados do Golfo, eles vão, você sabe, conseguir mais concessões dos americanos ou até mesmo dos israelenses. E essa é a maneira de sobreviver a essa guerra. Eu não acho que eles tenham cálculos adequados nesse nível, especialmente com a morte de Ahmed Vahidi mais cedo hoje, de acordo com os relatos israelenses que mostraram isso. Basicamente, se estamos falando sobre quem está controlando o Irã hoje, o Ayatollah está escondido. O verdadeiro Ayatollah se foi.
Se estamos falando sobre o presidente, sobre quem houve relatos de que ele renunciaria ao cargo há alguns dias, isso nos deixa apenas com a Guarda Revolucionária, que perdeu seu líder hoje. Eles não estão focados, não estão enxergando claramente. E eu acho que estão apenas atirando para todos os lados, tentando encontrar uma saída do buraco negro em que se meteram. Internamente, eles enfrentam problemas com seu povo, especialmente em relação a embargos e questões econômicas. Quer dizer, eles não estão indo bem, assim como os soldados deles. Eles não sabem fazer outra coisa além de lutar. E falando em atirar para todos os lados, como você disse, ontem o ataque à Arábia Saudita foi negado, ou o Irã negou a responsabilidade por ele. A mesma coisa aconteceu também quando eles atacaram a cidade do Kuwait. O que isso nos diz sobre a estratégia do Irã? Porque eles estão atacando e sempre negando seus ataques quando se trata de infraestrutura que pertence especificamente aos estados do Golfo. Você acha que isso é intencional? E como os estados do Golfo vão reagir a isso? É um pouco dos dois. Como você falou, eles fazem e depois negam. Eles já fizeram isso com Omã, já fizeram isso com os Emirados, com todos os estados do Golfo, na verdade. O problema deles é que a cadeia de comando está quebrada. Esse é o principal ponto. O segundo ponto é que as armas deles, especialmente os drones, não são devidamente controlados. Eles apenas inserem a localização no GPS e o drone vai. O que ele atingir primeiro, basicamente, não é calculável. E foi isso que aconteceu. Basicamente, 2 pessoas, 2 civis no Bahrein, morreram por causa disso. Se estamos falando do que ocorre no Kuwait, como você citou, eles ainda negam ter feito isso, mesmo com a câmera de vigilância. Eles não estão enxergando claramente. E claro, quer dizer, assim como você mencionou, quando se trata dos estados do Golfo, eles esperavam que os estados do Golfo caíssem ou basicamente cedessem muito antes disso, já na primeira semana, como alguns dos seus oficiais declararam antes. Então eu acho que eles se meteram em uma encrenca maior do que conseguem administrar. E por último, os Houthis começaram ou estão começando seus ataques contra Israel e também estão ameaçando navios no Mar Vermelho. Isso é um grande problema para a Arábia Saudita, que usa o oleoduto de leste a oeste. Por que eles estão decidindo justamente agora entrar na luta e como os sauditas vão reagir a isso? Pois isso prejudicará totalmente a capacidade dos sauditas de vender petróleo. Aparentemente, com os Houthis, eles ficaram em silêncio durante toda a guerra, exceto por aquela vez em que dispararam um único míssil contra Israel e depois voltaram a se esconder. O único motivo pelo qual eles voltaram é uma ideia que reforça o que estávamos discutindo antes. O Irã se encontra em uma situação muito difícil. Eles vieram para ajudar e resgatar o Irã. Isso por um lado. E como a Arábia Saudita vai lidar com isso, é um problema para toda a região. Estou falando do Golfo e de Israel. Acho que deveria haver colaboração adequada para eles lidarem com isso antes de avançarem mais. E todos nós sabemos que quando os Houthis entram, eles não têm nenhum freio para segurá-los. Tudo bem, Ahmad Rosa, consultor político da Rosa Associates, falando conosco de Manama, Bahrein. Muito obrigado. Obrigado. De volta ao estúdio aqui. Ariel, é com você. Temos discutido a questão dos Houthis com nossos convidados ao longo desta cobertura. E queremos saber também a sua opinião sobre isso. Por que eles estão entrando na luta agora? Porque o Irã está tentando salvar sua rede de forças por procuração. Então, basicamente, está convocando suas forças por procuração para se reunirem e entrarem na briga. Isso basicamente mostra que o Irã tem 2 proxies e meio. Ele tem o Hezbollah, tem os Houthis e tem metade do que costumava ter na forma das milícias alinhadas a Teherã no Iraque, algumas das quais já começaram a declarar que vão se integrar ao aparato estatal. Algumas que não são alinhadas ao Irã já começaram esse processo. E, portanto, o Iraque está vacilando agora em relação ao rede de forças por procuração do Irã. Mas eu acho que isso é uma aposta muito interessante por parte dos Houthis. Como você bem perguntou, eles ainda não tinham se juntado.
O que está acontecendo agora? E o que isso significa para eles? Por que o Hezbollah pode garantir sua sobrevivência se conseguir ligar a frente entre o Líbano e Teherã? Mas os Houthis, o que eles estão buscando aqui? Então, os Houthis tiveram muito tempo para se reagrupar, reconstruir suas capacidades e talvez estejam prontos para uma luta agora. Também precisamos lembrar que, em termos da situação interna no Iêmen, é uma catástrofe completa. E já vimos no passado os Houthis escolherem se envolver em aventuras externas para desviar a atenção pública de suas crises internas. Isso não foi algo que os Houthis inventaram. Além disso, o Irã também está envolvido nisso. Alguns podem dizer que, diante dos nossos olhos, esse é um dos principais motivos pelos quais eles estão tão ativos militarmente neste momento. Mas também para o Irã, eles querem mostrar que a ameaça do Estreito de Bab el-Mandeb é real. Então, para fazer isso, eles precisam meio que lembrar a todos que os Houthis ainda estão em ação. E isso pode explicar o lançamento do Iêmen contra Israel. Acho que, se falamos antes sobre Israel impor consistentemente suas linhas vermelhas, talvez com os Houthis eles tenham sido, no mínimo, consistentes. Nem todo lançamento dos Houthis em direção a Israel foi respondido com ataques em Sana, em Hodeida ou em outras áreas. Então, não tenho tanta certeza de que Israel vai querer voltar a se envolver com os Houthis. Então, não é, uma situação perfeita no sentido de Israel sempre impor seus limites. Mas, no geral, está fazendo isso. E eu acho que os Houthis estão tentando testar a determinação de Israel para ver se ela é realmente tão consistente quanto diz ser ou se existem brechas nessa doutrina de defesa. E Jonathan, continuando no tema dos Houthis, como o Ariel acabou de mencionar, Israel não responde a cada míssil Houthi. Claro, isso não prejudica Israel, mas esse é um problema que o país terá que enfrentar em algum momento. O que exatamente Israel está fazendo em termos de segurança militarmente contra os Houthis? De vez em quando, vemos um ataque israelense no Iêmen. Eles são muito bem-sucedidos, causam danos. Isso vai derrubar os Houthis? Absolutamente não. E isso é algo que precisa ser tratado. Os mísseis não são tanto uma dor de cabeça, mas eles causam problemas. Mas se realmente agora o transporte marítimo para os portos do sul de Israel for interrompido mais uma vez, como já aconteceu antes, então isso é um grande problema que precisa ser resolvido. O problema é que estamos lidando com muitas frentes. Tem a frente do Irã, tem a frente do Hezbollah, tem a frente de Gaza. Mal mencionamos, mas está lá, ativa o tempo todo. Tem a Cisjordânia, mal mencionamos. Pouco mais de 24 horas atrás, houve um incidente de tiroteio cometido por um cidadão israelense, mas ainda assim, na Cisjordânia, a violência continua vindo, tanto do lado palestino quanto do lado judeu. Isso está ativo. O exército já está sobrecarregado como está. Então agora tentar talvez fazer algo a milhares de quilômetros de distância é altamente sofisticado, por mais avançado que este exército seja. Há um limite para o que ele pode alcançar. Com certeza. Muito obrigado, Jonathan Regev, nosso analista de segurança, e ao correspondente sênior no Oriente Médio, Ariel Ozeran, por estarem conosco neste momento. E agora encerramos com o nosso correspondente no Norte, Joe Brown. Seja bem-vindo novamente. Agora há pouco, mais uma sirene no norte de Israel e também ataques israelenses contra vilarejos e cidades do sul do Líbano. Nos atualize sobre esse fronte. Na última vez que conversamos, enquanto eu falava, sirenes soaram no norte de Israel por foguetes do Hezbollah. Isso foi na direção do Panhandle da Galileia, perto de Kiryat Shmona. Agora, as forças de defesa de Israel disseram que 3 mísseis foram disparados pelo Hezbollah contra soldados israelenses que estavam baseados no sul do Líbano. 2 deles foram interceptados e um caiu muito perto dos soldados. No entanto, não houve vítimas. Israel afirmou que vai responder de forma drástica se o Hezbollah atacar as cidades e vilarejos ao longo da linha de confronto na fronteira entre Israel e Líbano. Isso ainda não conta como uma dessas vezes, já que o alvo foi apenas o sul do Líbano. O motivo pelo qual houve sirenes foi ou por precaução
ou porque os interceptores que ficam no norte de Israel para interceptar esses mísseis acionaram os alertas, as sirenes. Então, no geral, ainda não houve nada em direção ao norte de Israel. No entanto, é isso que o Hezbollah faz. Eles gostam de se aproximar lentamente da fronteira. Foi isso que eles fizeram após o chamado cessar-fogo que foi assinado em abril e aquele que foi renovado ou curvado há apenas uma semana, que foi quebrado bem rapidamente. Então, provavelmente haverá alguns mísseis que serão direcionados ao norte de Israel. Isso depende de como as forças de defesa de Israel responderem, e isso vai definir se o Irã vai se envolver. As forças de defesa de Israel afirmaram que, se forem atingidas por esses mísseis, atacarão Beirute. Caso isso ocorra, o Irã atacará Israel novamente. Como você disse, as forças de defesa de Israel atacam todo o sul do Líbano. Há imagens das colunas de fumaça saindo de Tiro e de outras cidades do sul, especialmente ao norte do rio Litani. É provável que haja uma escalada, dependendo de como as forças de defesa de Israel responderem às provocações do Hezbollah. E agora, após essa declaração dos militares iranianos e também o sinal de Israel de que estão dispostos a parar os ataques contra o Irã, o que isso diz sobre as instruções do Comando da Frente Interna e também sobre as escolas amanhã? E definitivamente o espaço aéreo israelense e a possibilidade do fechamento de Netbag. Então, até o momento, as escolas continuam fechadas em todo o país. No entanto, eles fizeram isso mantendo os locais de trabalho abertos. Essa é uma forma de manter a economia funcionando, que foi tão fortemente afetada nos últimos 3 anos. Mas isso também deixou os pais em Israel em situação complicada, tendo que arranjar quem cuidasse das crianças em cima da hora. Eles souberam que as escolas estariam fechadas amanhã. No entanto, como os iranianos concordaram em cessar o fogo contra Israel, eles estão planejando reabrir as escolas presencialmente a partir de amanhã. E isso também causará uma pequena interrupção no espaço aéreo israelense, que permaneceu amplamente aberto hoje, apesar dos foguetes disparados pelo Irã. E o plano é manter o país o mais aberto possível, porque, como eu disse, houve muitos problemas com a economia tendo que ser fechada em vários períodos nos últimos anos. E também, neste momento, há exames que os estudantes, antes de entrarem no exército, precisam fazer. Alguns deles, o Ministro da Educação, Yoav Kish, disse que serão cancelados. Outros serão adiados. Ainda assim, é uma grande interrupção para estudantes e pais em Israel. Com certeza. Joe Brown, nosso correspondente, esteve comigo em Haifa, no norte de Israel. Obrigado por estar conosco. E vamos apenas relembrar os acontecimentos recentes. O quartel-general da Guarda Revolucionária Iraniana, Qativ Yamia, declarou que está encerrando seus ataques contra Israel por enquanto, mas ameaça retomar esses ataques caso Israel ataque o Líbano em sua totalidade, incluindo o sul do Líbano, mas foi exatamente isso que aconteceu há cerca de 1 hora, onde Israel atacou várias cidades e vilarejos no sul do Líbano. Até agora, ainda não ouvimos nada dos iranianos sobre esse novo acontecimento. E com certeza vamos continuar acompanhando e retomaremos nossa cobertura em alguns minutos. Muito obrigado por assistir.